A era da privacidade financeira, como a gente conhece, bom, ela pode estar chegando ao fim. Existe um novo sistema global sendo implementado que, na prática, força as corretoras de cripto a reportar tudo para as autoridades fiscais. E o mais curioso é que muita gente nem sabe que isso está acontecendo. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no CARF, o Crypto Asset Reporting Framework. A nossa missão é entender o que é essa sigla, de onde ela veio, como vai funcionar na prática e, claro, o que isso realmente significa para quem possui ou negocia criptoativos. Exato. E para começar, é crucial deixar uma coisa bem clara. O CARF não é um imposto novo. Ah, isso é importante. Ninguém vai pagar mais ou menos imposto por causa dele diretamente. Ele é, na essência, um padrão global de comunicação de dados. Um padrão, como assim? Pense nele como uma linguagem universal que as autoridades fiscais de diferentes países vão usar para conversar entre si sobre as transações de criptoativos dos seus cidadãos. Uma linguagem universal, entendi. Então a ideia é fechar uma lacuna que surgiu com o crescimento das criptomoedas, uma área que até agora era meio cinzenta para os governos, né? Precisamente. O sistema financeiro tradicional já tem algo parecido, o CRS, que faz a mesma coisa para contas bancárias. O CARF é a resposta da regulação ao mundo cripto, uma tentativa de colocar todos na mesma página. Ok, então a pergunta fundamental é: por que agora? O que mudou para que quase 50 países, de repente, decidissem que precisavam disso com urgência? O problema fundamental, olha, é a incompatibilidade de modelos. O sistema financeiro tradicional é todo baseado em contas, com um endereço físico num país específico, com um titular claramente identificado. É fácil para uma autoridade fiscal saber quem tem o quê. Certo. Já o mundo cripto é outra história. É um mundo sem fronteiras, certo. Contas em corretoras que podem estar sediadas em qualquer lugar, carteiras digitais que se criam em segundos, às vezes anonimamente. Isso. E as transferências não se parecem em nada com uma TED ou um Pix. Para a Receita Federal é como tentar enxergar no escuro. Um ponto cego. Exatamente. Isso criou o que os reguladores chamam de ponto cego. Eles não conseguem tributar de forma eficiente o que não conseguem ver de forma confiável e padronizada. E é para resolver isso que o CARF foi criado. É aqui que uma analogia talvez ajude a visualizar. Podemos pensar no CARF como a construção de uma rodovia global de informações para as autoridades fiscais. Gosto dessa analogia. Antes, cada país tinha, no máximo, uma estradinha de terra cheia de buracos para tentar espiar o que acontecia além das suas fronteiras. Era um processo manual, lento, inconsistente. Uma ótima analogia. O CARF padroniza tudo. A rodovia em si, os veículos, que são os pacotes de dados, e até as regras de trânsito. Isso permite que as informações sobre transações de cripto fluam de maneira rápida e consistente entre os países. Então, se uma pessoa mora no Brasil e tem conta numa corretora na Irlanda, por exemplo... Exato. A autoridade fiscal irlandesa vai, por essa rodovia, informar a autoridade brasileira sobre as atividades relevantes dessa pessoa. Se é uma rodovia global, quem está bancando a construção? Quem está por trás disso? A organização por trás do projeto é a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ah, claro. E isso não é surpresa, porque, como eu mencionei, foi a mesma organização que criou o CRS, o sistema equivalente para os bancos. Eles têm a experiência de criar esses padrões globais, sabe? E como funciona? A OCDE pode obrigar um país a participar? Não, ela não tem esse poder. A OCDE desenvolve o padrão e o recomenda, mas a adesão tem sido enorme. Até agora, 48 jurisdições já se comprometeram a implementar o CARF. 48? Incluindo potências como o Reino Unido, toda a União Europeia, Canadá, Japão. É um movimento coordenado. Entendi. E essa pressão para enxergar o que acontece no mundo cripto não surgiu do nada, né? O terreno para o CARF já vinha sendo preparado há anos, com ações bem diretas contra ferramentas que prometiam privacidade total. Sim, é fundamental conectar esses pontos. O CARF não é um evento isolado. Ele é o clímax de uma tendência. Um caso que todo mundo no meio cripto conhece é o do Tornado Cash. Tornado Cash, claro. De forma bem simples, era um misturador de transações na rede Ethereum.
Você depositava seus Ethers de um lado e depois de um tempo sacava de outro endereço, quebrando completamente o rastro entre o remetente e o destinatário. Basicamente uma ferramenta para aumentar a privacidade. Mas os reguladores não viram dessa forma. De jeito nenhum. Em 2022, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou o protocolo. A alegação era de que ele estava sendo usado para lavar dinheiro. E citaram grupos específicos, né? Sim, citando especificamente o Lazarus Group, um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte. Isso gerou um debate gigantesco. E qual era o argumento do outro lado? Os defensores da privacidade argumentaram que o código é neutro, é apenas uma ferramenta. A privacidade, inclusive, é reconhecida como um direito humano pela ONU. Certo. Para eles, a questão não é a ferramenta em si, mas como algumas pessoas a utilizam. Punir o código seria como proibir a fabricação de facas, porque algumas pessoas as usam para cometer crimes. E essa ação contra o Tornado Cash, na prática, funcionou? Impediu as pessoas de usarem ou elas só migraram para outras soluções? A sanção teve um impacto enorme. Assustou muita gente e reduziu drasticamente o volume de transações no protocolo. Mas, sendo um código descentralizado, ele não pode ser desligado. Continua existindo. Sim, levou ao desenvolvimento e ao aumento do interesse em outras tecnologias de privacidade. Foi um sinal claro do governo. Nós estamos dispostas a ir até as últimas consequências contra o anonimato financeiro. E não foi um caso isolado. Mais recentemente, tivemos o caso da Samurai Wallet. Exato. A Samurai Wallet era uma carteira de Bitcoin com um foco muito forte em privacidade, oferecendo serviços similares aos de um misturador. Em 2024, seus fundadores foram presos, acusados de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. E de facilitar bilhões em transações ilegais. Mais de 2 bilhões de dólares. Então o recado é claro. Tornado Cash, Samurai Wallet, a pressão sobre moedas de privacidade como Monero e Zcash, tudo isso cria o ambiente perfeito para a chegada de algo como o CARF, que é a antítese disso tudo. Ele não proíbe, mas cria um sistema de transparência radical para as autoridades. Exatamente. Esses casos mostram a repressão a ferramentas que oferecem privacidade. O CARF é a outra face da moeda. A criação de uma estrutura para vigilância. Juntas, essas duas frentes empurram o ecossistema para um modelo muito mais transparente e rastreável. Ok, então a pressão regulatória aumentou e o CARF surgiu com a solução. Mas como essa rodovia de informações realmente funciona na prática? Digamos que uma pessoa faça uma transação numa corretora. O que acontece nos bastidores? Bom, na prática isso acontece em 4 etapas. A primeira é a identificação. Basicamente, a corretora precisa saber quem é o usuário e onde essa pessoa declara seus impostos. O famoso KYC. O famoso processo de KYC, conheça seu cliente. Certo. Isso a maioria das pessoas já está acostumada a fazer quando abre uma conta. Mas o CARF adiciona novas camadas a isso, certo? A corretora passa a ser, na prática, uma coletora de dados para a Receita Federal do meu país? É uma boa forma de colocar. A segunda etapa é o registro. A plataforma começa a registrar transações específicas que entram no escopo do CARF. E que transações são essas? Isso inclui trocas de cripto para dinheiro fiduciário, como vender Bitcoin por real, trocas entre diferentes criptos, como trocar Ethereum por Solana, e certas transferências para carteiras externas. E depois que esses dados são registrados ao longo do ano, o que acontece? Aí vem a terceira etapa, o relatório local. Ao final do período fiscal, a plataforma empacota todas essas informações e as envia para a autoridade fiscal do país onde ela, a plataforma, está sediada. E é aí que a mágica global acontece. A autoridade local não guarda a informação para si. Não. Essa é a quarta e última etapa. A troca global. A autoridade fiscal que recebeu o relatório da corretora usa a rodovia do CARF para enviar automaticamente esses dados para a autoridade fiscal do país onde o usuário reside fiscalmente. O ciclo se fecha. Uau! A informação saiu da corretora, passou por 2 autoridades fiscais e chegou ao destino final. Então, para usar outra analogia, o CARF transforma a atividade cripto de uma pessoa, pelo menos a que passa por uma plataforma centralizada,
em algo muito parecido com um extrato bancário para a Receita Federal. Exato. Não vai mostrar cada detalhe de cada carteira de autocustódia, mas vai conectar as principais portas de entrada e saída do sistema a uma identidade real. Perfeito. Ele cria os pontos de conexão. E é importante fazer uma distinção aqui. Muitas pessoas confundem o CARF com a Travel Rule. São coisas diferentes. Certo, vamos esclarecer isso. O CARF, como a gente disse, é para fins de impostos. O objetivo é combater a evasão fiscal. Já a Travel Rule, ou regra de viagem, é para prevenção à lavagem de dinheiro. Outro foco. Isso. Ela exige que informações do remetente e do destinatário viajem junto com a transação entre duas plataformas. Ah, então são duas redes de vigilância operando em paralelo com objetivos diferentes. Uma para o fiscal, outra para o crime. O resultado prático para o usuário é o mesmo, mais dados sendo coletados. E também se fala muito em DAC 8. Onde isso se encaixa? Ótima pergunta. DAC 8 é a peça que faltava para a Europa. O CARF é o padrão global recomendado pela OCDE, é o projeto arquitetônico. O DAC 8 é a implementação legal desse projeto na União Europeia. Entendi. Ele transforma a recomendação do CARF em lei obrigatória para todos os 27 países membros. Com tudo isso, quem é mais afetado por essa nova estrutura? Podemos dividir em 3 grupos. O primeiro, e mais óbvio, são os usuários comuns em plataformas reguladas. Se alguém compra, vende ou troca cripto em grandes corretoras, sua atividade é a mais fácil de ser reportada. É o alvo principal. Faz sentido. E o segundo grupo? O segundo grupo são as próprias plataformas globais. Para elas é um pesadelo de conformidade. Elas agora precisam padronizar a coleta e o envio de dados para dezenas de países diferentes, cada um com suas pequenas particularidades. Um custo operacional e tecnológico enorme. Gigantesco. E, por último, imagino quem usa finanças descentralizadas, ou DeFi. Sim, os usuários de autocustódia e DeFi. Eles são impactados de forma indireta. Quando uma pessoa opera exclusivamente de carteira para carteira em protocolos descentralizados, não há uma plataforma central para reportar. A autocustódia limita o que pode ser visto. Mas esse anonimato tem um limite, né? Tem. O elo com a identidade é refeito no momento em que essa pessoa precisa usar uma rampa de entrada ou saída. Ou seja, uma corretora centralizada para transformar seu dinheiro em cripto ou seus lucros de DeFi de volta em dinheiro. E nesses pontos o CARF entra em ação. Nesses pontos de contato com o sistema tradicional, o CARF entra em ação. Isso nos leva diretamente ao debate central. O CARF é uma evolução necessária para o amadurecimento do mercado ou é um exagero de vigilância que destrói um dos pilares das criptomoedas? Existem 2 lados muito claros. Os argumentos a favor são baseados na ideia de justiça e equidade. O argumento é, por que alguém com dinheiro no banco deve ser tributado de forma transparente, enquanto alguém com criptoativos opera numa zona cinzenta? Um campo de jogo nivelado. Exato. Dizem que isso nivela o campo de jogo, reduz a evasão fiscal e, no fim, ajuda o mercado cripto a amadurecer, tornando-o mais seguro e atraente para grandes investidores institucionais. Entendo o ponto da justiça fiscal, mas isso não soa um pouco como vamos consertar o mundo cripto fazendo ele se parecer exatamente com o sistema financeiro tradicional que muitos queriam evitar? Qual o risco de privacidade aqui? Esse é exatamente o cerne dos argumentos contra. A principal preocupação é a perda de privacidade. Estamos falando da criação de enormes bancos de dados centralizados, com informações financeiras detalhadas que são compartilhados globalmente. Um prato cheio para hackers. Exato. E isso cria um risco de segurança gigantesco. E se houver um erro? Se uma transação for reportada incorretamente? Pesadelo burocrático. Imagino. E, claro, há o medo da vigilância estatal excessiva, o famoso Big Brother. A preocupação é que dados coletados para fins fiscais possam, no futuro, ser usados para outros propósitos. E isso nos deixa com algumas questões em aberto, que são importantes para quem nos ouve refletir. Por exemplo, como as plataformas verdadeiramente descentralizadas, as DAOs, sem um operador claro, serão tratadas por essa estrutura no futuro? É um buraco no sistema. É um grande ponto de interrogação. Outra questão: que tipo de recurso legal
Uma pessoa terá se seus dados forem usados indevidamente ou reportados com erro em escala global. Com certeza. E talvez a mais importante a longo prazo, como o crescimento de stablecoins descentralizadas e outras tecnologias resistentes à censura, vai impactar a eficácia de um sistema centralizado como o CARF. É quase como uma corrida armamentista tecnológica entre reguladores e desenvolvedores de privacidade. Exatamente. O mercado provavelmente vai reagir a isso. Uma pesquisa recente indicou que 42% dos entrevistados aumentariam o uso de tecnologias de privacidade por causa do CARF. Ah, então é um efeito contrário. Paradoxalmente, a implementação do CARF pode ser o maior catalisador para o crescimento de projetos focados em DeFi, autocustódia e privacidade. Ok, então diante de tudo isso, o que uma pessoa pode fazer para se preparar? Sem entrar em aconselhamento financeiro ou legal, quais seriam as dicas práticas? Bons registros. Anote datas, valores de compra e venda, plataformas usadas, tipo de transação. É muito mais fácil organizar isso aos poucos do que tentar reconstruir um ano inteiro de transações na véspera da declaração de impostos. A segunda dica, imagino, é entender as regras do jogo no seu próprio país. Perfeito. Entenda os eventos tributáveis locais. O que gera um imposto onde você mora? É quando vende por dinheiro, quando troca uma cripto por outra, quando recebe recompensas de staking. As regras variam e com o CARF, a visibilidade das autoridades sobre esses eventos será total. E sobre a questão da privacidade? A terceira dica é separar preferência de privacidade e obrigação fiscal. É totalmente legítimo se preocupar com a privacidade e usar ferramentas como autocustódia para protegê-la. Mas isso não elimina as obrigações fiscais que a lei local impõe. São duas coisas diferentes. Exato. E por último, A última é: espere mais momentos burocráticos. As corretoras vão pedir mais confirmações de dados, vão perguntar sobre sua residência fiscal, vão enviar relatórios anuais. Isso não é um problema com a conta. É um novo padrão de funcionamento do ecossistema. e quando tudo isso começa de verdade, qual o cronograma? O cronograma acordado pela maioria dos países é que a coleta de dados pelas plataformas comece em 1º de janeiro de 2026. A primeira troca internacional de informações, ou seja, a rodovia começando a operar de verdade, está prevista para 2027. Então está bem próximo. Muito próximo. Então, para amarrar nossa conversa, o CARF está essencialmente remodelando o mundo cripto para que ele se pareça muito mais com o sistema financeiro tradicional aos olhos dos reguladores. Para alguns, isso significa normalização, maturidade e segurança. Para outros, é a perda da promessa original de liberdade e privacidade financeira. Isso nos deixa com uma reflexão final e um tanto provocadora. O CARF pode ser o passo que faltava para legitimar as criptomoedas para a adoção em massa, atraindo os grandes investidores institucionais que precisam de clareza regulatória. Mas tem um porém. Tem. Ao fazer isso, ele corre o risco de transformar o ecossistema cripto no próprio sistema centralizado e vigiado que ele foi originalmente projetado para desafiar. A grande questão que fica é: qual será o equilíbrio final entre essa legitimidade regulatória e os princípios fundamentais de privacidade e descentralização que deram origem a tudo isso?